Eu quero, em nome de Jesus, liberar sobre a sua vida, Michel, esta unção, a unção de Deus, a unção que vem do Espírito Santo, para que você seja, como tem sido, um instrumento poderoso, precioso nas mãos do seu possuidor, e que nós estejamos com os nossos corações abertos para receber essa palavra, que haja revelação e muita unção no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja, paz e graça, bom dia. Amém. Glórias a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aí celebrando aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito de dois textos. Eu queria que você abrisse a Bíblia ou abrisse aí o aplicativo e nós vamos ler o texto de Jonas, capítulo 1, no versículo de 1 ao versículo 5. E nós também leremos após o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 20 ao 25. Enquanto vocês abrem, esses textos vão se referir a uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, no coração também da igreja, testificou inclusive com a palavra da pastora Ana aqui, e nós vamos entrar nesses textos aí com o título da mensagem de hoje é Nós Temos uma Missão. Enquanto você abre aí, você pode virar para o seu irmão e dizer para ele, você tem uma missão. Diga para ele, você tem um propósito. Amém. Então, lendo aí o texto, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, em Jonas, capítulo 1, de versículo 1 ao 5. A palavra do Senhor veio então a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, se dirigindo para Tarsis. Desceu então à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma grande tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficavam com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas para fora ao mar para tornar cada vez mais leve o navio. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O texto de Atos, capítulo 27, 25 de 20 ao 25, vai dizer o seguinte: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Então Paulo se levantou diante deles e disse: senhores, deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Porque ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e quem adoro, e dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Portanto, tenham bom ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo pelo qual me foi dito. Até aí, amém? Feche seus olhos. Pai, nós lemos a Tua palavra,
Nós lemos, Senhor Deus, esses textos, Senhor Deus, de livros da tua palavra. E nós queremos, Senhor Deus, agora entregar a nossa mente, o nosso coração, na total dependência do Senhor, Pai. Leva cativo agora todo o nosso entendimento, todo o nosso coração à tua presença, para que a gente, Senhor Deus, saia daqui com a tua porção, com a tua semente da tua palavra, e que isso, Senhor Deus, produza em nossa vida fé, e a fé, Senhor Deus, seja demonstrada através de obras para louvor e glória do teu nome. Amém e amém e amém. Hoje é um dia muito especial, porque também é o dia onde a gente participa e celebra a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor vai nos relembrar e vai nos destinar a também a uma pessoa, Cristo Jesus, que veio a essa terra, ele viveu, ele manifestou aquilo que já estava estabelecido sobre a vida dele. Enfim, Cristo Jesus, ele tinha uma missão e ele se prontificou, se sujeitou-se a essa missão, cumpriu-se com excelência, morreu, ressuscitou. E através da obediência de Cristo Jesus, hoje nós temos essa nova esperança, esse novo nascimento, não mais segundo os padrões da nossa carne, mas segundo agora os padrões do Espírito. Aquilo que Deus fez conosco na cruz, Ele é um divisor de águas nas nossas vidas, porque agora não mais nós não temos que mais viver segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, ou segundo as nossas missões, mas agora nós precisamos também cumprir o legado, a missão e o propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus não nos criou de uma forma alienada ou sem uma intenção clara de criação. Nós estamos aqui nesse momento e nesse tempo e juntos na igreja, não somente para nos relacionarmos ou porque é legal estar num domingo de manhã, ou para tirar um peso da consciência de que, eu fiz a minha parte, eu fui num domingo pela manhã na igreja. Mas nós estamos aqui reunidos porque Deus nos chamou, Deus nos atraiu, e através dessa atração e desse amor liberado, através de Cristo Jesus, nós agora temos uma novidade de vida, nós temos agora um propósito liberado de Deus para cada um de nós. E assim nesse texto, quando nós olhamos a vida de Jonas e nós olhamos também a vida de Paulo, existe semelhanças entre a vida deles, mas existe também uma disparidade muito grande de ações que um e o outro fizeram. Se nós entrarmos nesse texto, é possível nós colocarmos aí pelo menos 4 pontos de semelhanças entre a vida de Jonas e a vida de Paulo, e que também vai nos arremeter a princípios e a direções que Deus tem para nós. E eu quero agora, nesse momento, entrar nesses pontos de semelhança entre Jonas e Paulo. Se nós entrarmos comparando o texto e olhando a vida de cada um, nós vamos ver que os dois, tanto Jonas como Paulo, ambos já criam em Deus. Nós vamos ver que o primeiro passo para vivermos essa novidade de vida, para que a gente entenda o nosso propósito, o primeiro passo é crer no Senhor. Aqui foi falado no louvor, que se nós, com o nosso coração, se nós crermos e com a nossa boca nós confessarmos que Deus ressuscitou Cristo Jesus entre os mortos, nós seremos salvos. Tudo começa com fé. Essa novidade de vida, esse entendimento do nosso propósito, ele sempre vai começar com passos de fé. E através também de uma graça liberada através do nosso Senhor Jesus. Tanto Jonas como Paulo eram pessoas que já tinham recebido a Deus, ou já tinham entendimento de que Deus era o Senhor da vida deles. Jonas era um profeta, Paulo já era um apóstolo, já tinha uma vida com Deus.
Uma outra semelhança entre essas duas pessoas é que ambos receberam uma palavra e uma direção divina. Se nós olharmos o texto que nós lemos, Jonas, ele recebe uma palavra para que ele pudesse se dirigir a uma cidade chamada Nínive. Paulo, ele recebe uma direção para que ele possa ir até a Roma, para que ele pudesse se apresentar a César. Então, todos os dois receberam uma missão, um encargo e um propósito. E assim também é para as nossas vidas. Todos nós que aceitamos Jesus, que cremos no teu poder, na grandeza de Deus, nós somos salvos, mas a salvação ela não é o fim em si mesmo, mas é o início de uma nova história. A salvação ela não é a finalidade final de um cristão. Ela é a graça redentora de Deus através de Cristo Jesus para o início de uma nova vida, não mais segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Nós precisamos entender que quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos entender que direções e propósitos são determinados para nós, para que nós possamos cumprir. Assim como foi na vida de Jonas e na vida de Paulo. Em Mateus 28, 19, vai falar do propósito de todo cristão, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os, discipulando-os, gerando discípulos. Essa missão, ela não é delegada somente ao pastor Ricardo, essa missão ela é delegada a mim, é delegada a todos vocês. Nós precisamos crer e entender que quando recebemos essa graça de Deus, também nós somos impulsionados a manifestar e a gerar discípulos, não segundo o nosso padrão, mas segundo o padrão de Cristo Jesus. Então, todos nós que cremos, que temos essa graça da parte de Deus, nós também, assim como nós recebemos de presente a salvação de Deus, porque a salvação é um dom gratuito da parte de Deus para as nossas vidas, assim como está escrito em Efésios, nós recebemos também, junto com essa salvação, nós recebemos também um encargo, uma missão, um propósito de Deus sobre nós. Uma outra semelhança entre Jonas e Paulo é que ambos são enviados para as pessoas não cristãs, pessoas que estavam fora de Jerusalém, fora do local, onde Deus tinha designado inicialmente como povo escolhido e eleito por Deus. Isso vai nos entender que o nosso legado, que a nossa missão e o nosso propósito é alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo Jesus. Gentio significa pessoas que não eram hebreus, pessoas que não tinham aliança com Deus, porque todo hebreu ele tinha uma aliança com Deus. E quando a gente fala de gentio, é todo aquele que ainda não se aliançou com o Pai. E essa missão, ela já tem então um foco, um destino. A nossa missão é pregar, é manifestar, é fazer discípulo, mas para quem que é essa missão? É para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Isso precisa estar dentro do nosso coração e latente dentro de nós, porque senão a gente dispersa numa missão que Deus tem delegado para cada um de nós. Numa missão é necessário que a gente entenda o que nós precisamos fazer, quem nós devemos atingir e como devemos fazer isso. E aqui no texto a gente vai entrar em todos esses pontos. A IBA também tem uma missão. A missão da IBA é semelhante a essa de Mateus 28.
Na verdade, ela é totalmente centrada em Mateus 28, que vai falar que a missão da Igreja Batista do Amor é anunciar o Evangelho a todos de forma indistinta. Essa é a missão da nossa igreja, de nós como membros desse corpo, de forma indistinta, pregando a graça salvadora e o amor incondicional de Deus por meio do discipulado, e transmitir o legado de Cristo, não somente aqui em Uberlândia, mas em Minas Gerais, no Brasil e até os confins da terra. Então, você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Precisamos estar com ela todos os dias na nossa mente. Porque se a gente não tiver um alvo, se a gente não tiver um caminho definido, qualquer caminho vai ser uma alternativa. Qualquer proposta vai ser relevante. Por quê? Porque nós não sabemos para onde vamos, ou para que nós estamos aqui nessa terra. Por isso que essa missão, ela tem que estar dentro do nosso coração todos os momentos. Uma outra semelhança entre os dois é que os dois enfrentaram tempestades. E é algo que a gente precisa ter convicção no nosso coração também, que nessa caminhada do processo, cumprindo o propósito e essa missão, não será um caminho somente de mar de rosas. Ela sempre terá momentos de dificuldade, momentos de aflições. O próprio Cristo, ele fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o cristão, ele não deve estar focado que no mundo tereis aflições. O cristão, ele precisa estar focado que Cristo venceu o mundo. O que vai fazer a diferença no meio dos dias ruins, no meio das tempestades, nas situações de dificuldade que sempre nós vamos passar, e se você nunca passou por uma situação difícil, eu quero te informar que você vai passar. Mas eu quero te encorajar e eu quero também alinhar o seu foco não nas circunstâncias, não nas tempestades que você às vezes vai vivenciar, mas eu quero te alinhar àquele que venceu o mundo. E se você está nele, então você também vai receber toda a capacidade para vencer com Cristo. E as tempestades não mais servirão para te atrapalhar, não mais servirão para te destruir, te desviar da missão e do propósito, mas as tempestades servirão de testemunho e revelação da identidade de Cristo que está dentro de você. Se nós olharmos para o contexto de Paulo, onde ele estava no meio daquela tempestade, enquanto todos estavam com medo, todos estavam já sentenciados à morte, Paulo se levanta no meio deles e fala, olha, vocês não têm visão, mas deixa eu te falar, eu conheço um que habita em mim, que tem a visão de todas as coisas, e ele me disse que nós não morreremos, porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, e Deus falou que eu vou chegar lá. E eu quero liberar sobre a sua vida que Deus já liberou sobre você uma missão, um encargo, um propósito, e você vai cumprir aquilo que Deus tem colocado no seu coração. As tempestades não vão te afogar, as tempestades não vão te matar, as tempestades só vão servir para que a glória de Deus seja revelada na sua vida. Na vida do cristão, as tempestades só têm o poder de revelar o próprio Cristo que está dentro de nós. Se nós olharmos também para o Egito, na época de José, o Egito, o faraó naquele momento recebe-se uma visão então, e ninguém naquela situação consegue decifrar aquilo que o faraó tinha recebido como sonho. Então Deus coloca José na história, e José é um homem cheio da presença de Deus, então ele interpreta através da revelação de Deus aquele sonho, e Faraó coloca
José para governar todo o Egito naquele tempo difícil. E isso vai nos ensinar que nos momentos difíceis, somente homens e mulheres de revelação podem governar e podem dar direção a todos que estão à volta. O mundo não tem conhecimento, o mundo não tem sabedoria suficiente para governar em momentos difíceis. Mas eu conheço um que está dentro de mim e de você, que tem toda a sabedoria, que tem toda a ciência, que tem todo o poder, que tem toda a capacitação e vai te habilitar a governar mesmo em tempos difíceis. Essas são as 4 principais semelhanças que eu quero falar, e a gente já vai também agora entrar nas situações de diferenças, e que vão também culminar para o sucesso do nosso cumprimento do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E o primeiro ponto de paralelo, de comparação, de divergência que a gente encontra na vida entre Jonas e Paulo, que nós podemos destacar, é a questão do posicionamento, a obediência ao chamado. E para que possamos cumprir a vontade de Deus, a gente precisa estar atento também a alguns pontos que a vida dos dois e que a obediência vai nos levar. O primeiro ponto que eu quero citar aqui, para que a gente possa cumprir de fato com excelência o chamado e a missão de Deus para nós é: ouça a voz de Deus. É impossível nós cumprirmos uma missão que Deus nos designou sem que a gente ouça a sua voz. Até porque a missão não é nossa, a missão é dele. Se nós não tivermos tempo para nos relacionarmos com ele, para ouvirmos a voz dele, para ouvirmos aquilo que ele tem para as nossas vidas, vai ser impossível nós alcançarmos o final ou o cumprimento dessa missão. Por isso, nós precisamos investir tempo em devocionais, investir tempo de qualidade, ouvindo aquilo que Deus tem para falar ao nosso respeito. Jonas, ele recebeu uma palavra: vai a Nínive. Ou seja, ele participou desse primeiro ponto, que é ouvir a voz de Deus. Paulo também, ouvindo aquilo que Deus tinha para ele, ele foi se movendo e se manifestando rumo ao cumprimento daquilo que Deus tinha para a vida dele. E ouvir a voz de Deus está totalmente no ponto fundamental para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. E eu quero te falar que a missão que está no seu coração, primeiramente é uma missão que vem do Senhor. Essa missão, esse propósito que você tem no coração, esse entendimento já de como você deve fluir, de como você deve viver, de como você deve manifestar, primeiramente vem do Senhor. Por isso, sempre ouça a voz de Deus. O segundo ponto importante para o cumprimento da nossa missão é obedeça, obediência. Ouvir a voz de Deus sem posicionar essa voz é desobediência. Vai nos levar a causar tempestades. Jonas, pela sua desobediência, ele causou uma tempestade. Então, às vezes, nós atribuímos muitas coisas ao diabo. Às vezes, situações acontecem na nossa vida e a gente joga tudo para o diabo. Já tem um ditado aí que se dizia que se o diabo tivesse um advogado, né, ele com certeza ganharia muitas ações contra muitas pessoas que atribuem a ele coisas que ele não tem nada a ver. Que às vezes nós mesmos causamos. Então é por isso é importante nós ouvirmos a voz de Deus. É importante também nós obedecermos, porque se nós formos olharmos para Cristo, o padrão dele é
obediência. O padrão de Cristo é obediência. A palavra vai dizer lá em Filipenses que ele tomou forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. 1 Pedro 1,14 vai falar: como filhos obedientes, não se deixem amodar pelos maus desejos de outrora ou de antes, quando viviam na ignorância. Nós precisamos entender que a obediência não é um lugar que Deus impõe sobre nós para nos aprisionarmos, para nos anularmos, mas pelo contrário, a obediência é um lugar que Deus nos dá como proteção e como graça, porque Ele sabe que se nós obedecermos à voz dEle, se nós obedecermos aquilo que Ele tem para o nosso coração, nós desfrutaremos do melhor que Ele tem planejado para nós. O melhor plano que a gente pudesse colocar ou compor, não se chega aos pés daquilo que Deus tem para cada um de nós. Os planos e os propósitos que Ele tem para nós é infinitamente maiores. Por isso, não queira andar no caminho que você trilhou. Prefira andar no caminho que Ele já fez para a sua vida, que Ele já desenhou para você, porque é um caminho que vai te levar ao cumprimento do propósito e a bênção sem fim sobre a sua vida. O caminho já está estabelecido. Jesus fala que Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então nós precisamos apenas andar por esse caminho. Um outro ponto muito importante que nós precisamos nos atentar é: não fuja do chamado que Deus te colocou. Não fuja da missão que Deus te colocou. Aqui no texto de Jonas, nós vamos ver que a direção divina para Jonas era ir para Nínive. E Jonas, querendo fugir da presença de Deus, querendo fugir da missão de Deus, ele vai para a cidade ele tenta ir para a cidade de Tarsis. Estudando um pouco sobre esse contexto de cidades, a cidade de Nínive, atualmente, é a cidade de Mossul, no Iraque, que é a terceira maior cidade atualmente no país de Iraque. E a distância entre Jerusalém e até a Nínive é em torno de 800 km. 800 quilômetros de distância, ou seja, Deus tinha falado para Jonas: Jonas, vai até a Nínive. A distância é aproximadamente 800 km. Pode parecer muito para aquela época, para os meios de locomoção, mas Jonas prefere tomar uma decisão muito mais distante, muito mais descabida, e que levaria ele a um local que naquela região era o ponto mais distante que ele poderia se afastar da presença de Deus. A cidade de Tarsis era uma cidade portuária no sul da Espanha, que ficava praticamente 4.000 km, 4.000 quilômetros da cidade de Jerusalém. 4.000 quilômetros da cidade de Jerusalém. O que Jonas estava querendo dizer, ou ele estava querendo fazer, era: olha, eu quero ir lá para o último ponto da terra, porque lá eu vou me esconder daquilo que Deus quer que eu faça. E às vezes, muitos de nós nos escondemos. Às vezes, nós temos a missão, nós temos esse propósito, e muitos de nós, às vezes, nos escondemos. E às vezes nos escondemos em tantos lugares. Em tantas desculpas, em tantas coisas. Já se dizia, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Nós temos que entender que nós nunca conseguiremos fugir da presença do Senhor. O salmista, no Salmos de 139, ele vai dizer o seguinte, no versículo 7 ao 10: para onde poderia eu escapar do teu espírito?
Para onde eu fugiria da tua presença? Porque se eu subir aos céus, lá estás, e se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo assim, a tua mão estará lá sobre mim e me guiará e me sustentará. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tente fugir. Porque às vezes fugir do caminho, fugir do propósito parece ser uma alternativa mais fácil, mas na verdade é assim como foi com Jonas. Deus queria que ele andasse 800 km, o propósito dele era 800 km, mas ele quis fugir, ele preferiu fugir para uma cidade que ficava a mais de 4.000 quilômetros de distância. Às vezes o fugir parece um atalho, mas não é. Na verdade, o fugir da presença de Deus vai nos fazer distanciar, vai nos fazer parar ou atrasar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E assim como a pastora Ana falou, nós encontramos a plenitude quando nós estamos debaixo e submetidos ao centro da vontade de Deus. E quanto mais distante a gente tenta ir, quanto mais esconderijo a gente procura para se esconder, mais perdas, mais tempestades vão tomando conta da nossa vida. Mas essas tempestades também não é para te matar, essas tempestades de Deus às vezes é para te trazer de volta. São ferramentas de Deus para te trazer de volta. Então, às vezes, se você hoje, aqui nessa manhã, se encontra nessa posição, se escondendo da presença de Deus, passando por algumas situações, aquilo que você está passando é apenas um sinal de Deus dizendo para você: volta para o lugar do centro da minha vontade. Não há melhor lugar que na minha presença, não há lugar melhor que na presença do Senhor Jesus. Não há lugar melhor que estar no centro da vontade de Deus. Um outro ponto para nós cumprirmos essa missão com excelência é: assuma a sua responsabilidade. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade nessa missão. A palavra de Deus vai dizer que nós somos o sal, que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Em Mateus 5, 14 a 16 vai dizer o seguinte: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, porque assim se ilumina a todos e os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Esse é o nosso chamado. Deus quer nos colocar em um lugar de evidência. Deus quer nos colocar em um lugar onde a nossa vida consiga ajudar as outras pessoas. Se nós olharmos para a vida de Jonas, o mar estava revolto, o mar estava praticamente destruindo o navio, e Jonas estava lá no porão, adormecido, dormindo, sem se importar com a perda que estava tendo em todo aquele povo, em toda aquela tripulação. Isso vai dizer de pessoas que estão inertes ao propósito de Deus, sem importar com elas mesmas e sem importar com os prejuízos que o mundo tem causado na vida das pessoas que estão também ao seu redor. As pessoas estão perecendo, Cristo está voltando, a igreja precisa estar preparada e ela precisa cumprir o propósito de Deus. A vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que todos alcancem graça e misericórdia. A vontade de Deus é essa, e nós, assim como Paulo, precisamos chamar a responsabilidade. Paulo, nesse texto que nós lemos, ele vai falar: olha gente, está todo mundo apavorado, mas calma aí, não tenha medo. Não precisa ter medo daquilo que está acontecendo. Às vezes o mundo está totalmente aprisionando as pessoas estão
presas no mundo lá fora, sem saber como vai ser o amanhã delas, às vezes sem esperança, às vezes sem percepção de dias melhores, mas vocês são essas pessoas que têm o propósito de Deus na vida de vocês, que vão assumir essa responsabilidade, vão se levantar e vai pregar para o mundo dizendo: ei, calma, eu conheço um Jesus que transformou a minha vida e vai transformar a sua também, vai transformar a sua desesperança em esperança, vai tirar a sua fraqueza e vai colocar um ânimo novo, vai tirar esse medo do futuro e vai colocar uma alegria do futuro, porque o seu lugar é junto com Cristo. Deus te salvou, Deus quer te salvar, Deus quer te alcançar, assim como nos alcançou. Deus quer fazer isso conosco, Deus quer colocar nós em evidência. Não em evidência segundo os nossos modelos, mas segundo o modelo dele. Assim como esse texto que nós lemos de Mateus. Ele quer que a gente seja colocado como luz em um lugar alto para que todas as pessoas sejam iluminadas. E nós temos esse entendimento que a luz não somos nós, mas é a luz dele que está dentro de nós. E nós serviremos para trazer vida, trazer entendimento, trazer clareza, trazer uma esperança nova para essas pessoas. E o quarto ponto para a gente finalizar é que nós vamos cumprir até o fim essa missão, perseverando naquilo que o Senhor falou para nós. Jonas, por mais que ele teve os seus deslizes na caminhada, a gente sabe que Deus enviou aquele grande peixe e engoliu Jonas, e Jonas orou, se arrependendo. Então Deus, com sua graça, te trouxe novamente Jonas ao propósito. Isso vai trazer algo muito no nosso coração, porque às vezes nós falhamos com Deus, e ao invés de recebermos a graça do Senhor, às vezes a gente anula a graça redentora, a misericórdia de Deus. Às vezes nós, quando falhamos, achamos que nós somos insuficientes ou não merecedores da graça de Deus, mas isso é a pura verdade. Você acha que Deus já não te conhecia quando resolveu te salvar? Você acha que Deus não me conhecia quando Ele resolveu me salvar? Ele me conhece todas as minhas fraquezas, todas às vezes as minhas falhas. Mas Ele não está se importando com isso, porque Ele também vai nos guiar, vai nos aprimorar, vai nos transformar de glória em glória, segundo a imagem dEle. Não pare no caminho, aceite o processo, não se esconda, não vai para o porão da sua vida, se exponha à glória de Deus, porque ela vai nos transformar de glória em glória. Se você errou, aceite a graça, aceite a misericórdia. É muito bom receber, porque às vezes a gente erra e a gente chega a Deus e Deus vai e nos abraça e a gente fala: nossa Deus, que graça é essa? E Ele reforça conosco todos os dias: é isso mesmo, o meu amor não depende de você, o meu amor é maior do que os seus erros, o meu amor é maior do que suas falhas. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para aquilo que eu tenho para a sua vida. Olhe para aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Não desista, persevere. Assim como Paulo teve muitos desafios. Imagina se ele desistisse do propósito de Deus. Imagine se ele falasse: nossa, Deus mandou para ir até lá, mas tu está tudo dando errado. O barco afundou, eu parei numa ilha, a cobra picou minha mão. Mas eu quero te falar, depois você lê Atos 27 e 28. Nada daquilo que aconteceu ao redor ou no ambiente que Paulo estava interferiu na vida de Paulo. Pelo contrário, Paulo sempre usou as adversidades para a manifestação da glória de Deus. Quando ele parou, quando aquele povo, além dele trazer esperança para toda aquela tripulação, ele, quando parou na ilha de Malta, pessoas foram curadas, o evangelho de Deus foi apregoado, a graça redentora de Deus foi manifesta e pessoas foram salvas.
Então, não importa com os ambientes que às vezes você vai viver, importa com que você é, e você é um transformador de ambientes. Se você está em um ambiente difícil, de tempestades, você tem dentro de você alguém que pode acalmar a tempestade, que acalma a tempestade, que tem todo o poder, que tem todo o domínio. Você é um agente de transformação de ambientes. Pode ficar de pé, a gente já vai finalizar. São esses 4 pontos que nós precisamos ter para cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas o melhor disso tudo é que, além do caminho, além do propósito, além de toda a vocação que Ele tem para nós, Ele também está conosco em todos os momentos. Quando Cristo veio, morreu, ressuscitou, Ele disse que nós não estaríamos órfãos, mas que Ele enviaria o Consolador, que o mundo não pode receber, mas que Ele habita em nós. E estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, Ele vai te conduzir e Ele vai estar com você em todos esses 4 pontos que nós falamos. É Ele que vai te guiar quando você estiver duvidoso, quando você estiver temeroso, quando você não saber o que fazer, pergunte a Ele. Em João 16:13 vai falar o seguinte: o Espírito da verdade vier. Quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas falará daquilo que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ande com o Espírito Santo, porque Ele vai te guiar. Na verdade, Ele já está te guiando, às vezes até mesmo de forma imperceptível. Às vezes você não está entendendo o que você está passando, mas apenas se submeta a essa direção do Espírito, esteja alinhado com Ele, porque a Bíblia vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aquilo que você às vezes está passando não é para o seu mal, mas vai cooperar para o seu bem. Vai cooperar para o seu bem, fique firme, não desista. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a obedecer, porque de nós mesmos nós somos seres desobedientes. De mim mesmo eu sou um ser totalmente desobediente, mas Cristo em nós nos ensina a ser obediente, assim como Cristo foi. O Espírito Santo que foi enviado, Ele nos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus nos disse. Ele nos fará ter um coração segundo ao coração de Cristo Jesus, um coração servo, um coração submisso. Não olhe para as suas limitações. Às vezes você está pensando no seu coração, mas Michel, eu não consigo fazer a missão de Deus. Às vezes você está olhando e fala, mas eu não tenho nenhuma capacidade para desempenhar isso. E não pense dessa forma, porque aquele que te chamou é aquele que te capacita. Ele já liberou. A palavra de Deus nesse ano da bênção é que as bênçãos já estão liberadas sobre vocês e sobre nós. Aquilo que é necessário para cumprir o que Deus tem para nós já está dentro de mim, já está dentro de você. Você já carrega tudo aquilo que é necessário para viver os planos de Deus para a sua vida. Você já carrega tudo isso. E quando você se sentir no meio das tempestades, às vezes desanimados, às vezes sem força, não se esqueça que o Espírito Santo é Ele que renova as suas forças. A palavra de Deus vai falar em Isaías 40, 30 ao 31, dizendo o seguinte: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso que Deus tem para você. Não pare no meio do caminho, não pare no meio das adversidades. Maior é que eu estar com você daquilo que está no mundo. Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te capacitou, e maior é aquele que te comissionou.
E o Espírito Santo já foi derramado, assim como em Atos 2. E a palavra de Deus em Atos 1 vai falar que recebereis poder ao descer de sobre vós o Espírito Santo. Esse é o principal módulo para que a gente possa viver o que Deus tem para nós. Porque a obra é dele, a capacitação é dele, o poder é dele, tudo é por ele e para ele. É ele que te capacita. O poder, que é a capacidade para fazer a obra de Deus, já está dentro de você, já foi derramado, é o Espírito Santo. Já está dentro de você, é o Espírito Santo. E nós vamos finalizar a nossa carreira. Nós vamos romper e nós não vamos desistir. Nós vamos ser como Paulo, que lá em 2 Timóteo 4, 7, 8 diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E o que me resta agora é a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos que amam a sua vinda. Nós vamos falar a mesma coisa que Paulo falou, nós vamos cumprir. E eu libero sobre a sua vida toda a capacitação necessária do Espírito Santo para que você possa romper, para que você possa fluir. Às vezes hoje é amanhã que Deus está te chamando do fundo do porão, dizendo: ei Jonas, não ache que eu esqueci de você, não ache que você se escondeu de mim, porque você, aonde você quer que vá, eu estou com você, eu estou te olhando, eu estou te dando uma nova oportunidade de viver e de voltar para os propósitos de Deus, porque aquilo que eu falei para você não finalizou, não terminou, ainda está de pé, e o meu compromisso é fazer a obra que eu coloquei e te comissionei. Comece a pedir agora esse Espírito que capacita, esse Espírito que renova, esse Espírito que dá poder. É você com Deus agora, pede aquilo que é necessário para você, mas não deixe de cumprir o propósito do Senhor. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, só tu és Jesus. Nós estamos em oração nessa manhã, e mediante a palavra de Deus, os oráculos do Senhor que foram liberados e geraram fé no nosso coração, faremos mais uma oração. Oração para que aqueles que talvez estão como um barco à deriva e sabem que Jesus é o porto seguro, sabem que estão talvez se posicionando em lugar que não deveriam, e desejam ardentemente voltar para a rota da bênção, a rota do Espírito, para estar no centro da vontade de Deus. Nós vamos orar para que você seja movido agora pelo Espírito Santo, para voltar ao centro da vontade de Deus, para voltar ao centro do propósito de Deus na sua vida. Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu desejo ardentemente voltar ao princípio, voltar aonde eu caí, aonde eu me desviei. Pai, me ajuda pelo Espírito a ser movido na direção da sua vontade e me encontrar no centro dela, para que eu possa experimentar o que é bom, o que é perfeito
e o que é agradável. Pai, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços e direcionado pela sua mão poderosa para o destino, para o propósito que o Senhor tem para mim. Pai, e eu, que ainda não tinha te recebido, não tinha feito uma confissão pública com os meus lábios, dizendo que o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu faço agora esta oração, confessando Jesus, me arrependendo e declarando que lá na cruz Ele pagou o preço do meu pecado, e agora eu sou salvo. O meu nome, Senhor, escreve no livro da vida e me salva para a vida que o Senhor tem para mim e para a vida eterna. Ainda com os olhos fechados, com a sua mão no seu coração, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se você fez esta oração que nós fizemos juntos e você se identificou com ela, eu gostaria que você agora levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, você que fez esta oração e se identificou com ela, eu vejo mãos levantadas aqui nessa manhã, e eu queria pedir, você que se identificou com esta oração, você que levantou a sua mão reconhecendo Jesus, ou voltando para os braços do Pai porque você estava distante, eu quero pedir que você ousadamente, sem constrangimento, deixasse o seu lugar, viesse aqui à frente, porque nós vamos orar juntos. Isso, venha, saia do seu lugar, você que levantou sua mão. Isso, Jesus está chamando. Isso, venham aqui à frente. Isso, o Senhor se alegra nesta hora. O Senhor está fazendo uma obra grandiosa na vida de vocês. Não é uma religião, não é uma denominação, mas é o Espírito Santo que toca a vida de vocês de uma forma poderosa, para mudar a história de vocês, para dar a vocês um novo nome, um novo coração, um novo começo. E Ele diz agora: você está em mim, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele coloca anel no dedo de vocês, sandália nos pés, vestes novas, e Ele faz festa, porque aquele que estava morto reviveu, o que estava perdido foi achado. Isso tudo para cumprir um propósito lindo, uma nova vida, não em Tarsis, não longe da promessa, longe do destino, mas em Nínive, no lugar da missão, no lugar da comissão, no lugar do propósito, no lugar que vocês se encontram plenos, no centro da vontade de Deus. E eu oro, Pai, para que agora essas vidas tenham a revelação do amor de Deus na pessoa de Cristo, para que elas saibam que não há nada que possa separá-las do amor do Pai, e que não há mais condenação sobre elas, que elas têm o nome no livro da vida, e que elas são filhas amadas, são filhos amados do Senhor. E assim, Pai, o Senhor possa ser glorificado para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês que vieram aqui à frente, sabe, algo maravilhoso acontece agora. Talvez vocês não percebam exteriormente, mas algo lindo e poderoso acontece no interior de vocês. E é a palavra, a semente que foi plantada ali. E essa palavra, essa semente, ela gera para a eternidade. Vocês estão sendo selados para a eternidade. Mas até esse dia que Jesus voltará para nos levar para as moradas do Pai na eternidade, Ele quer que nós estejamos vivendo a eternidade aqui. E é por isso que Ele deixou conosco uma família.
Somos família porque temos o mesmo Pai celestial. Temos o mesmo irmão mais velho que Jesus e somos irmãos uns dos outros. E agora, eu queria que vocês pudessem receber um abraço dessa família, porque são pessoas assim como vocês. Nós somos, sabe, pessoas, somos assim, família de Deus. Mas se um cair, o outro levanta. Se um, sabe, ficar com os joelhos assim pesados, o outro vai sustentar. Mas nós vamos até o final, até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então eu vou contar até 3. E eu queria que vocês que estão aqui à frente, vocês voltassem para trás para conhecer uma parte da família, receber o abraço dessa família, o carinho dela, e que nós sejamos assim aliançados até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos contar a igreja? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família da fé. Aleluia. Que bênção. A festa nos céus, a festa aqui na terra, na IBA, porque esses irmãos são preciosos. Sabe, por eles e por todos nós foi pago um alto preço. E por falar nesse preço, sabe, é o sangue de Jesus, é o sangue, o corpo de Jesus, é o sentido da ceia. A ceia será servida agora para os filhos de Deus, aqueles que já receberam Jesus como Senhor, aqueles que já foram adotados pelo Pai Celestial como filho amado pela fé, aqueles que já desceram as águas do batismo, declarando publicamente que não se envergonham de ser família de Deus, e sabem que o seu nome está rolado no livro da vida, vão receber os elementos da ceia. Eu peço os diáconos agora que possam entregar os elementos da ceia, e que ao recebê-los, você esteja examinando-se, você esteja se examinando a si mesmo, dizendo: Pai, se eu fui como Jonas, eu quero voltar, eu quero tornar, eu me arrependo. Senhor, eu não quero mais pecar contra Ti, eu quero guardar a Sua palavra no meu coração e me afastar de todo e qualquer pecado e iniquidade, porque o Senhor já pagou na cruz todo esse preço. Se você está aqui, talvez está com seu coração apertado, porque existe alguma área na sua vida que ainda te aprisiona, você vai declarar nesse autoexame dizendo: Pai, o pecado não tem domínio sobre mim, o pecado não tem domínio sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da lei, e sim da graça que me libertou, que me empoderou a ser um vencedor, assim como Cristo é. Ore agora, faça esse autoexame, coloque a sua vida diante do altar de Deus, porque todas as coisas são patentes aos seus olhos. Aleluia, aleluia, Meu Salvador, eu adoro, aleluia. eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu
Você recebeu os elementos da ceia. E a palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Você vai levantar agora o pão e vai dar graças a Deus, vai dizer: obrigado, Jesus, porque este pão simboliza o seu corpo que foi moído pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões, e o castigo que me traz a paz estava sobre ti, Jesus. Obrigado, obrigado, aleluia. Do mesmo modo, você vai comer agora o pão, coma do pão, agradecendo ao Senhor por esse sacrifício, agradecendo ao Senhor pelo corpo dele que foi dado por nós, agradecido porque ele mudou a sua história e a sua vida por meio do sacrifício. E do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: levanta o cálice agora, igreja, e diga assim: este cálice, diga, este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Jesus disse isso: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então você vai beber do cálice agora, em memória de Cristo. Você vai beber do cálice agora, dando glórias a Deus, porque o sangue dele te limpou, te purificou. Do mesmo modo, ele fez isso, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então abra sua boca agora, igreja, anuncie isso, anuncie: Jesus voltará. Oh, aleluia. Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Levanta suas mãos o mais alto que você pode e comece a glorificar o nome do Senhor nessa manhã, igreja. Comece a glorificar o nome do Senhor nessa manhã, igreja. Comece a exaltar o nome do Senhor nessa manhã, igreja. Ei, esse é o sacrifício. Esse é o sacrifício. Não existe obra maior, não existe obra melhor. Nada nesta terra se compara à cruz, nada se compara à doação de Jesus, o amor do Pai. Exalte o nome dEle, exalte o nome dEle, exalte o nome dEle. Diga: obrigado, Jesus, eu te exalto, eu clamo o seu nome, porque o seu sacrifício, ele me redimiu, o sangue do Senhor me lavou. Aleluia, obrigado pelas bênçãos decorrentes do seu sacrifício, por eu poder me assentar junto à mesa e comer, beber e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Salvador, e Ele voltará. Aleluia! Oh, exalte,
Exalte, que tira exalte. o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Oh, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu adoro, eu amo Jesus, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Será que você pode aplaudir o nome dele nesta manhã, igreja? E dê um brado de vitória, dê um brado de alegria. Jesus, oh, ele foi morto, ressuscitou e ele voltará. Aleluia, aleluia, que essa seja a sua alegria. Sabe, esse sacrifício é a nossa alegria, porque Jesus não está morto, ele ressurgiu e ele vai voltar. Então não pode ser confundido com uma marcha fúnebre, não é? É uma marcha triunfante rumo a Jerusalém celestial. É vitória, sabe, alegria. Quantos estão alegres aí nessa manhã? Amém, aleluia. Como essa igreja poderosa, igreja gloriosa do Senhor, nós vamos orar mais uma vez. Eu queria chamar aqui o irmão Wagton Guimarães, ele vai vir aqui no altar. Ele é esposo da nossa irmã Rose Guimarães. A Rose teve um acidente doméstico mesmo, mas trouxe um desdobramento, e por conta disso, essa fratura foi na tíbia, né? E no calcanhar. A levou para a medicina. A pastora falou aqui, ela estava até interagindo com a gente, deve estar assistindo pela internet. E essa família está aqui, ó, de pé por causa de Jesus. Amém? Porque não é fácil. Já são quantos dias lá na medicina? 13 dias lá na medicina, aguardando essa cirurgia. Mas nós vamos orar. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Levanta a mão, as suas mãos aqui em direção ao Guimarães, que ele está representando a sua casa. E ele é sacerdote na casa dele. Aleluia. Os filhos deles estão aqui na Iba Kids. E o Senhor não vai permitir que falte nada para a vida da Rose. Ela será assistida nos menores detalhes. Nos detalhes ela será assistida e ela verá que o Senhor está com ela. Ela está percebendo, ela já está vendo, porque a glória do Senhor está ali. Jesus na vida dela, a esperança da glória. E nós oramos agora por essa casa, por essa família. Nós impomos as mãos aqui sobre o Guimarães, como aquele que está representando a sua casa e a vida da Rose. Nós oramos, Pai, para que o Senhor entre com providência, com provisão. Nós não sabemos o que está, ó Deus, trazendo, ó Deus, impedimento ou atraso, ou qualquer processo que está sendo feito ali, Senhor. Mas nós cremos num Deus que é todo poderoso, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que ama os seus filhos e cuida dos seus filhos. Pai, durante esses dias, que a luz que brilha na vida da Rose possa brilhar ali
leito, naquele corredor, naquele quarto. Mas também, Pai, que o Senhor, ó Deus, traga, Senhor, a sua filha restaurada, ó Deus, curada. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que não haja, Senhor, nenhum atraso, nenhum dia a mais que não seja da sua vontade, mas que o Senhor cumpra, Senhor, os propósitos e o seu nome seja glorificado. Nós oramos, Senhor, e declaramos a vitória. Em breve, Senhor, não apenas o Guimarães, mas ela também estará aqui nesse altar para dar testemunho do seu poder e da restauração e da cura total. Não ficará sequela, não haverá dano algum, porque o Senhor é com eles, com ela. E nós oramos e declaramos essa bênção no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Diga: eu creio, eu libero esta bênção, esta cura e a provisão do Senhor por meio das mãos dos homens, dos médicos. Mas a bênção chegará e restaurará a minha irmã Rose, para o louvor da glória de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz. Semana de bênção e vitória em nome de Jesus.